Umbanda e o poder da mediunidade. W. Damate Silva, Mestre Apacane, Livraria Freitas Bastos. Uma elucidação excepcional e uma advertência aos nossos irmãos dos candomblés. Irmão umbandista, guarda bem na tua percepção, na tua conscientização espiritual essas verdades. Todas as grandes religiões do mundo, todas as principais correntes espiritualistas e esotéricas de todos os povos ou raças foram derivadas, superpostas ou adaptadas com alterações de sua fonte original religiosa, a Religio Vera, a que tanto se referia Santo Agostinho, ou seja, são ramos de um tronco que deceparam de sua raiz. Porém, todas essas derivações contêm fragmentos da grande verdade, pois que dentro delas eles são identificáveis. Todavia, essa raiz existe ainda. Foi muito bem guardada. Ainda existe, escondida ou velada, em certos lugares da Terra e na palavra de altos mentores do astral que podem revelá-la e ensiná-la através da mediunidade de criaturas privilegiadas ou escolhidas para que ela, essa raiz, essa religião, essa primitiva síntese divina não se perca por completo, triturada pela ambição e pelo egoísmo das criaturas, e seja sempre lembrada quando necessário ou imperioso. Porém, também não deve esquecer esse outro lado dessa verdade. A massa ou a maioria desse povo ainda não atingiu condições psicológicas ou culturais para assimilar os mistérios e os conceitos dessa citada síntese religio-científica. Por isso, a sua fé, as suas crenças e místicas sempre foram alimentadas com os mitos, as lendas e as crendices calcadas nos ritos rústicos e singelos, sem substância, para deuses, divindades, santos, demônios, etc. Assim, não critiques, não censures a ignorância daqueles que, sendo parte do povo, praticam rituais religiosos, mágicos e espirídicos, segundo concebem e alcançam através dessa mesma ignorância. Portanto, ajuda-os, se puderes, mas não participes desta ignorância. Sê tolerante, mas não te envolvas. Portanto, crê, sempre existiu uma sólida e autêntica tradição esotérica, dita como a ciência dos magos, a sabedoria dos patriarcas de todos os tempos, entre todas as raças ou povos do mundo, desde a mais remota antiguidade. Essa protossíntese religiosa estava anarquizada na Ásia ou no Oriente, especialmente no antigo Hindustão ou Bharatkhand, que é a atual Índia, quando Rama conquistou, do domínio de povos de raça negra. A atual Índia já foi uma colônia desses povos, que haviam confundido e embaralhado sua antiga síntese divina, fundamentada pelo seu primeiro legislador, Bharat. Essa conquista de Rama se deu há 8.600 anos. Nota de rodapé. Vide detalhes em O Arqueômetro, de Saint-Yves de Alveidre e de sua La Théogonie des Patriarches, no Le Ramayana, de H. Fauché, no poema épico de Valmiki e em Jesus e sua doutrina, de A. Leterre. Retornando ao texto. Essa dita tradição esotérica, esses antigos mistérios apagaram-se no Ocidente, entre as elites sacerdotais dos povos de raça branca. Desde quando esse Rama, um grande iniciado celta-europeu, guardião dessa tradição que foi consolidada com o nome de Ordem Dórica, à frente de seu povo, empreendeu a conquista de certas regiões da África e da Ásia, isso há 6.600 anos antes de Cristo. Tendo conquistado os setores africanos, logo implantou os seus ensinamentos entre os altos sacerdotes negros. Tendo depois se dirigido à Índia e lá, verificou também que sua antiga síntese divina estava incompleta. A Índia, antigo Hindustão, era denominada também Bharatkhand e representava essa ciência dos patriarcas com o Voda Isvara, a eternidade do Ser Supremo. Conquistou essa área oriental à frente de seu povo, os Árias, e de um exército de povos negroides, ditos como bosquiemanos,
por uns e por outros de dravídicos. Ali instituiu também seus conhecimentos, respeitando o que restava de certo nessa antiga síntese. Dali ainda dirigiu-se e fundou na atual Pérsia, no Irã, seu primeiro templo e vários observatórios astronômicos. Fez o mesmo no Egito e em outras partes da Ásia. Todos os povos do passado se regeram por essa doutrina primeva, por esses mistérios desde os egípcios a gregos, os persas, os chineses da zona oriental, os povos de Angola, Tenerife, Congo, os incas do Peru, os astecas do México, os guaranis e tupis do Brasil, etc. E para fixar as provas da existência de Rama, ele mesmo deixou um livro circular, espécie de signário com chaves secretas do mistério da vida e da morte. Diz São Ives em seu arqueômetro: há 3 meios para fixar a data do ciclo de Rama: a cronologia dos Brahmas, a de Arriano e um documento escrito pelo próprio Rama no céu mesmo. Da Sarata, o Caeró, destronado pelo patriarca Rama, era o 50º monarca solar desde Ixalco, filho do 7º Menu, filho de Vaivaswata, que foi salvo do último dilúvio. Ora, os Brahmas contam 12.000 anos por Menu ou lei orgânica interdiluviana. Eles recuam o reino de Dasarata há 21 séculos, após o último cataclismo. Estes cálculos dão pouco mais de 86 séculos antes da presente data de 1884 e concordam com os do sábio historiador Leonardo W. Knig, já falecido, que os computava em 6 ou 7 mil anos antes de Jesus Cristo. Comprova também essa verdade Edward Churret em Os Grandes Iniciados. Pois bem, de 6.600 a 3.200 anos antes de Cristo, a ordem dórica imperou. Nessa última data deu-se o famoso cisma de Ishu, na Índia, promovido por um príncipe desse nome, que acabou fazendo prevalecer uma chamada ordem iônica. A ordem dórica, ou Dória, sustentava o princípio espiritualista, sendo Deus o princípio gerente e gerador, e a iônica impunha um princípio feminino como único naturalista, em oposição àquela, combatendo a ferro e fogo a ordem dórica por suas academias, seus santuários, seus templos, seus sacerdotes, só escapando o célebre Melquisedeque, que significa rei da milícia celeste ou das ciências astronômicas. Essa perseguição religiosa e política estava apoiada no militarismo vigente e se estendeu da Índia até o Egito, e daí às terras africanas. Daí, repetimos, há cerca de 3.200 anos antes de Cristo, no auge desse vandalismo, sacerdotes de Mênfis ou dos santuários de Io ou Ísis do Egito copiaram o planisfério astrológico deixado por Rama, dito como com o livro circular, 78 conjuntos de signos e figurações, chamando-os de quadros murais e destruindo ou escondendo as cópias originais desse planisfério. Esses 78 quadros murais precisavam de uma chave de interpretação correta baseada na letra E e na nota musical Dó e na cor vermelha. Mas reportemo-nos novamente a Rama. Esse patriarca firmou com as letras dos alfabetos sagrados e os símbolos, signos, sinais, etc. As chaves ideográficas, antológicas, morfológicas, sonométricas, as regras científicas da confecção dos nomes sagrados nesse seu planisfério astrológico. Esse planisfério astrológico foi quem cimentou a original Cabala, pois essa denominação já veio daquela época, pois sempre significou tradição do saber. Nos santuários egípcios ela foi ensinada e escrita pelo primeiro Hermes, o Trimegisto, e daí por Moisés para os judeus. Entenda-se, entre os israelitas de 1500 a 1600 anos antes de Cristo, que se distinguiam nas 10 tribos judias, esta cabala foi ensinada
entre eles por Moisés, que aprendeu nos templos de Iocabed, ou Ísis, no Egito. Depois, com a dispersão dessas 10 tribos, espécie de cisão, esse conhecimento acabou sendo misturado com os ensinamentos alterados da ordem iônica e acabaram se confundindo. Depois, há uns 600 anos antes de Cristo, Daniel e Esdras tentaram recompor esta cabala, mas já originária dos caldeus. Assim é que surgiu a chamada e reconhecida como a cabala hebraica ou judeu, dita mesmo como a Cabalá. Essa que veio para o Ocidente, muito alterada e mais confusa ainda do que dela transparece nas denominadas de clavículas de Salomão. Também conforme interpretaram e traduziram do que Moisés deixou escrito e formaram o seu Pentateuco, Sefer Moshe. É preciso adivinhar ou analisá-lo com profunda visão esotérica. Essa primordial síntese confirmava desde suas origens uma só revelação, uma só lei, uma só regra, uma só religião, num só conceito puro da deidade, num só sistema de conhecimentos e suas aplicações nos ritos e seu relacionamento correto com as forças da natureza. Porém, tudo isso sofreu profundas alterações depois do cisma de Irshu. Houve uma inversão de valores vibratórios e sonométricos nos termos sagrados originais. E daí por diante foi tudo cada vez mais se alterando e deturpando até nossos dias. O culpado por essa inversão de valores, na inversão teológica dos termos sagrados, foi Krishna. Krishna, ou melhor, Krishna, o primeiro desse nome, cognominado o Negro, e também considerado na filosofia oriental como a 8ª encarnação de Vishnu. Pontificava há 3.200 anos antes de Cristo, quando pressionado pela política religiosa imperante na dita ordem iônica, concordou nessa inversão e alterações de valores. Foi ele, Krishna, o criador do princípio trinitário, com o Brahma, Vishnu e Shiva. Antes disso, não existia esse conceito trinitário. A regra era o princípio binário. Daí é que as religiões de quase todos os povos começaram a criar o seu princípio trinitário também, inclusive o do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi no ciclo de Rama e no Império de Krishna que se consolidou a classificação do povo indiano em 4 castas: os Brahmanes, os Sudras, os Kshatriyas e os Párias, esses verdadeiros trapos humanos. Evidentemente, Krishna estava entre os ancestrais dos Madianitas, o povo de Midian, a gente de Jetro. Disso tudo, dessa cabala ou tradição do saber, com o transcorrer dos séculos foram surgindo algumas revelações, certos conhecimentos e conceitos, certas verdades que passaram para o Ocidente, isto é, voltou, com a denominação de ciências ocultas, porém bastante rotas e esfarrapadas. Essas tão citadas ciências também foram ensinadas e praticadas pelos povos de raça negra. Mas de onde verdadeiramente vieram os negros? Segundo inúmeros etnólogos, antropólogos e pesquisadores, o berço dos principais troncos raciais negros foi a Ásia. Dali houve vários desmembramentos raciais, que se dirigiram para o continente africano e se fixaram de princípio em certas regiões do sul. Diz Herbert Wendt, a página 340 de sua abalizada obra. Tudo começou em Babel. Abre aspas. Sim, de onde vêm os negros? A resposta não poderá ser encontrada nos maiores e melhores livros antropológicos e etnográficos. Quando muito poderão ser encontradas hipóteses, suposições, indícios discutíveis. Já sabemos que povos da pele preta existem na Ásia Meridional e na Oceania. Caveiras com características negroides já foram encontradas em muitos lugares do espaço indo-leste asiático. Os tasmanianos, raça negra primitiva, atingiram a Austrália do Sul.
todos os indícios apontam a Ásia como berço da raça negra. É possível que um ramo da humanidade sul-asiática, que possui pele escura, tenha desenvolvido características que hoje chamamos de negroides. Uma forma humana, portanto, que talvez tivesse tido o aspecto da infeliz sobrevivente da raça tasmaniana, Lala Huk. Enquanto viveram na Ásia, os povos de pele escura desenvolveram civilizações semelhantes às dos povos de pele clara, etc. Fecha aspas. Então, de certa forma, a raça negra já dominou o mundo. Dominava desde quando atingiu seu apogeu e estendia seu poderio até certas regiões da Europa, a qual vivia incursionando pelo Mediterrâneo, fazendo prisioneiros de raça branca como seus escravos. Esses povos de raça negra se tornaram tão perigosos e cruéis nessas ditas incursões que já de 8.600 anos antes de Cristo, um pouco antes mesmo, houve uma aliança entre dois grandes chefes guerreiros e altos sacerdotes celtas europeus para repeli-los. E o fizeram. Eles foram o mesmo Rama e o outro do nome Thor. Mas em quais regiões da Ásia a raça negra foi mais forte e sua cultura tinha atingido níveis mais elevados? Ela ocupava construções ciclópicas no Alto Egito. Dominava esse povo egípcio e ali tinha até estabelecido suas colônias. Essa raça já tinha um sacerdócio altamente qualificado, que vivia nos seus templos às margens do Alto Nilo. Muitos historiadores dizem que a raça negra era possuidora de uma ciência esotérica, a qual denominaram sabeísmo. Todavia, quando Rama e Thor os repeliram da Europa, logo após Rama encetou sua marcha de conquista pelo continente africano, dominando ramos da raça negra já ali estabelecidos e impondo suas leis. Tanto é que ficou conhecido como Jansid ou Jansid. Após esse evento, Rama se dirigiu para as terras da Índia Oriental, onde tornou a atacá-los e dominá-los, do que já falamos antes. Patriarcas da raça negra ainda tinham bem guardados os mistérios dessa antiga ciência dos magos, pelo menos até o ano de 1500 a.C., quando Jetro, ou Howell, sábio sacerdote da raça negra de Midian, os medianistas ou madianitas da época, recebeu Moisés para iniciá-lo nestes mistérios, se tornando até seu sogro, tendo-lhe dado sua filha Seforá como esposa. Cremos ter evidenciado para o leitor, com essa dissertação, que altos sacerdotes da raça negra também foram possuidores da síntese primeva, quer se denominassem Babalaos, Babalorissás, Ogés, Tatás, etc., e que dessem a esses conhecimentos os termos próprios de sua língua, a dos iorubanos ou nagu. No caso, os que estamos particularizando para entrarmos com essa advertência fraterna. E ainda mais a título de comprovação de origens, façamos nossas as palavras do pesquisador e escritor já citado, o Sr. Cavalcante Bandeira, da página 44 de seu livro O que é a Umbanda? Abre aspas. Historicamente é sabido que os bantus, dos quais os angolanos descendem, derivam de negros que se deslocaram do Egito no Alto Nilo, os quais em séculos de invasões ocuparam as regiões do centro e sul-africanos, dominando as tribos locais. Fecha aspas. E agora podemos perguntar a esse confrade: e a palavra Umbanda, que H. Chatelain descobriu, foi ou não foi entre os ditos angolanos numa narrativa de um conter de um Akpalô? E assim vamos para o ponto nevrálgico dessa advertência fraterna, na certeza de que causará reações, impactos e até o ranger de dentes. Mas cuidado, estamos sendo mandados. A ordem veio de cima.
No profundo conceito filosófico, metafísico e místico da iniciação Nagô, o Babalawo admitia e ensinava que os mistérios da vida de uma pessoa estavam condicionados em 2 níveis ou 2 planos. O primeiro era o Orum, o mesmo que o além, o espaço infinito, e dentro dele existia um mundo astral superior, do nosso universo, onde divindades podiam habitar. A essas divindades denominaram orixás, os genitores divinos dos espíritos, de vez que presidiam seus destinos, quer na condição de encarnados, quer na condição de desencarnados. Já nos seus duplos, ou seja, em corpo astral, os chamados perispíritos dos kardecistas. Os orixás, orixá, naturalmente eram os donos da cabeça, o ori, no sentido espiritual, kármico ou de seu destino e que também comandavam forças cósmicas elementais, formativas dos organismos astrais ou etéricos e físicos dos planetas. Ori significa cabeça, luz, e Sá ou Chá significa senhor, dono. Então teremos senhor da luz ou dono da cabeça. Para designar o espaço, o cosmos, que englobava tudo que tem existência natural e sobrenatural, diziam como o Ara-Orum. E para esses orixás, genitores dos espíritos, não se podiam sacrificar animais de espécie alguma, e muito menos a oferta de sangue. Nada de matéria. Era vedado, era lei. Só podiam ser venerados pela oração, pela louvação, pelos cânticos sagrados, pela dança e pelo toque dos atabaques ritualísticos e pelas vestimentas, também rituais, a fim de caracterizar para os de fora, para o público crente, aquele orixá a quem o iniciado ou iniciada tinha se devotado, quer fosse um babalaô, um babalorixá, quer fosse um ogé, quer fosse uma ialorixá, iaôs, etc. Enfim, a divindade a quem o iniciado estava submisso. No segundo nível, ou plano do mistério da vida, estava o Aié, que é o mundo físico, incluindo o humano, de estreita ligação com o Orum inferior, ou astral mais direto, esse em que nos movemos, respiramos, etc. Extensivo aos mares, aos rios, às cachoeiras, às matas, às pedras e à terra. Por isso é denominado também Ara-Aié. Essa designação genérica de Ara-Orum é pela crença de que nele também se encontram os orixás, ancestres ou ancestrais de alta categoria ou luz espiritual. Deram também aos orixás o nome de Irumalés, obedecendo a 2 distinções: os Irumalés, orixás divinos, e a dos Irumalés ancestres ou ancestrais, aqueles que foram eguns, porque passaram pela vida terrena da carne. Abre aspas. Pertenciam a categorias diferentes. Os orixás estão especialmente associados à estrutura da natureza, do cosmos. Os ancestres à estrutura da sociedade. Nota de rodapé. Vide o trabalho da doutora Joana Albeim dos Santos, uma tese que apresentou na Sorbonne. Achamos nesse livro, Os Nagôs e a Morte, de confronto com outros autores estrangeiros, um sentido mais puro e até entrando em partes internas da iniciação Nagô, especialmente no que pôde assimilar no Ileopon Afonjá, de senhora já falecida da Bahia. Aos Irumalés orixás também dividiram em 2 grandes categorias, a dos orixás Funfun ou Imalés, como sendo os da direita, isto é, da linha do eterno masculino, e designavam como os 400 da direita, e mais um, que era o orixá Exu. A orixá dessa linha quem se estava submisso ou devotado chamavam de Babami, meu pai, o ancestral divino. E aos Irumalés da esquerda denominavam os Eborá, que representavam o eterno feminino, em número de 200.
a esse Irummalé Orixá da esquerda, ao qual o iniciada, estava submisso pelo seu Ori, cabeça. Chamavam de Iami, minha mãe, o ancestral divino. O culto aos orixás divinos era completamente separado dos outros cultos e só podiam cultuá-los no terreiro Elessé Orixá. O culto aos orixás ancestrais era feito em local separado nos terreiros e tem a dominação de Lezé Egum. E ainda, a separação entre os eguns masculinos e femininos era tão severa que até para os altos sacerdotes e para as altas sacerdotisas falecidos havia rigorosa separação e com assentos especiais e distintos. E para não entrarmos num sem número de detalhes, dada a complexidade dos ritos e dos conceitos, acrescentaremos que Olorum ou Olodumare é a entidade suprema, dono de todo o cosmos, porém outorga poderes ao Batalá ou Orinsalá, para criar os seres e comandar o lado dos orixás, que particularizam o poder genitor masculino, e Oduduá ou Oduá é quem detém o poder genitor feminino do lado esquerdo. Oduá também pode delegar poderes a Iemanjá para tudo. Agora vamos entrar diretamente no âmago da questão a que nos propomos. O terreiro propriamente dito, por extensão, contém 3 espaços distintos. Primeiro, um espaço externo público. Todas as pessoas podem penetrar. Segundo, um espaço semi-privado que pode ser frequentado por todos os iniciados de qualquer grau, onde em uma determinada parte existe o trono e os assentos dos Eguns Agbá, que são os eguns de alta categoria, os Irummalés ancestrais, etc. Terceiro, um espaço privadíssimo, onde somente podem entrar e praticar os babalawôs, os babalorissás, os ogés de alto grau. Nesse recinto, a Casa dos Mistérios, entre outros assentos especiais, os assés ou axés, se encontra um fundamental, de força coletiva, dita como Opá-Cocô, constando materialmente de um grosso tronco de uma árvore sagrada denominada Acoco. Pois bem, nesse recinto, nessa Casa dos Mistérios, privadíssima de fato e de direito, domínio do Babalaô, era onde realmente se fazia a identificação do Ori, de um filho de santo, para a iniciação maior, que era a sua relação afim com a divindade, que viria a ser seu Orixá de Ori, o Pai Divino, quer com o do seu relacionamento especial com as forças e os elementos da natureza, que seriam levantados e particularizados para seus axés. O axé, num sentido amplo, são forças sutis e elementais, revitalizadoras, transmissivas e receptivas, que podem ter fixações, quer numa pessoa, quer através de um objeto preparado, imantado nos ritos secretos do Obori, pela magia. Essa identificação do Ori para o Orixá afim obedecia a certos conhecimentos específicos, tendo como base o verdadeiro jogo de Fá, com seu tabuleiro de sinais sagrados, o Opon Ifá, e seus 16 coquinhos, que tomavam formas naturais e especiais. O mistério da preparação desses coquinhos perderam, os quais na caída definiam o Odu, ou a configuração de Odus do destino, e daí era estudada e interpretada a sua linha de destinação na Terra, quer espiritual, quer afetiva, quer material, enfim, as suas injunções kármicas, etc. Esse jogo era a fala de Ifá por intermédio de Exu. Nessa caída dava uma configuração, a qual pelos sinais secretos do tabuleiro dava sua correlação direta com a divindade que presidia essa linha de injunções kármicas, saber qual o principal dentro dela. Seriam no alto esoterismo oriental os Lipikas, senhores do karma, para saber contorná-las, suportá-las ou superá-las. Esses sinais sulcados no Opon Ifá, o tabuleiro sagrado, teriam vindo originários da cabala dos patriarcas e faziam parte da coroa da palavra. Feito isso, ainda havia um levantamento pelo dia do nascimento, para confirmar o signo e o planeta de sua influência, porque os orixás são potências que presidem também as influências vibratórias dos planetas. Aí parava a identificação para o pai ancestral divino, o Irummalé Orixá,
o dito como pai de cabeça em todos os candomblés do Brasil. Até aqui nada de sacrifícios rituais, nada de oferendas materiais e, sobretudo, nada de sangue. É incrível se conceber que um orixá divino possa aceitar um tipo de veneração ou cultuação através do sacrifício de animais diversos, pelo e pena. Está errado tudo que se fizer ou se venha a fazer para eles dessa maneira ritualística. Perderam o segredo do Decá e o sentido correto dos ritos secretos do Obori, Bori. Essa é que é a verdade nua e crua. Há uma indústria montada nesse tipo de especulação de fé, de ingenuidade, de ignorância. Mas voltemos ao fio da meada. Depois dessa primeira identificação vinha a segunda, talvez a mais importante, no sentido direto de beneficiar o ser humano. Era a identificação ainda de seu nascimento pela lua, porque essa era a que tinha e tem a relação direta e prática com o rito secreto do Bori, ou melhor, do Bori Nu, especialmente por causa do elemento sangue. Mas antes de entrarmos nesse ângulo, abramos um parênteses para ressaltar o seguinte. O candomblé culto Nagô, ou mesmo GG Nagô, pautado nas linhas que caracterizam as suas tradições de origem, místicas, ritualísticas e de moral religiosa rígida, é um dos cultos de maior pureza e que pode promover e plantar no campo psicológico, da alma, do espírito, de seus crentes, quer já sejam iniciandas ou iniciados, um imenso potencial místico, uma autossugestão profunda que é a fé dinamizadora de suas energias, de vez que pode induzir seus misticismos a penetrar e compartilhar do mundo maravilhoso, o Araorum, de seus orixás divinos, e com eles se identificarem e individualizarem. Dentro dessas linhas de misticismo e de cultuações puras, podem promover até uma terapêutica psicossomática, revelada naquela gama de estímulos místicos e de fé, quando atingem o condicionamento de se sentirem ligados, protegidos e possuídos pelo seu orixá divino. É o vértice misterioso da fé. É um tipo de transe anímico positivo, não confundir com um transe mediúnico. Agora retomemos o fio. O mago, quer tenha sido ou possa ser um babalaô, quer seja na umbanda esotérica, sabe que a força cósmica que realmente preside a toda gestação humana de todas as espécies animais até o nascimento é a influência ou os fluidos vibratórios das 4 fases da lua: minguante, nova, crescente e cheia. Por isso o babalaô sabia identificar sob qual fase o iniciando tinha nascido. Isso era e é de suma importância, porque só por essa parte se pode entrar nos ritos secretos do Obori ou Bori Nu, dar de comer a cabeça. Isto é, no sentido de captar, assentar, revitalizar o seu corpo astral e por ligação a seu aura pelo seu axé, seu axé de correlações. Aqui é que pode entrar o uso do sangue vermelho animal. A iniciação Nagô aplica 3 tipos de sangue, ditos vermelho, branco e preto, ligados a animais, vegetais e minerais, no sentido correto de sua aplicação. Não para obter o beneplácito dos orixás divinos, não para atrair divindades para proteções especiais, não para abrir cabeça para a mediunidade de ninguém. Usar nos ritos de Bori o sangue sobre partes específicas de uma criatura iniciando ou carenciada e que se relacionam com linhas de forças vitais de seu corpo astral não era ou é e nem serve absolutamente para requisitar favores de seu orixá ancestre divino. Ele está acima e por fora disso. Vamos ver se conseguimos nos fazer entender em assunto tão delicado e perigoso, na pretensão de melhorar o caos que existe nos ritos dos candomblés brasileiros, pelo uso errado da matança de bichos e pelo empaçocamento de sangue na cabeça dos infelizes crentes de seus terreiros, por ignorantes pais de santo. Vamos proceder a uma explicação, com reservas, é claro, mas suficientes para quem as lê com atenção e já tem algum conhecimento esotérico ou do chamado de ocultismo. Já falamos que a lua é de importância capital na gestação e também sobre todos os organismos da natureza.
São basicamente 4, as modificações de fluidos vitais ou vibratórios da Lua, que promovem ou influenciam decisivamente na constituição e na energia, seiva, etc., dos elementos da natureza. Podem ser classificados assim num sentido mais simples: os éteres do fogo, água, terra e ar. Os éteres vitais de uma vibração de um desses 4 elementos da natureza potenciam e alimentam, quer as coisas do mundo físico, mares, rios, cachoeiras, matas, vegetais, pedras minerais e a terra, etc., quer os organismos do mundo astral e elemental, incluindo especificamente para o nosso caso aqui, os chamados de elementais, espíritos da natureza, dos cabalistas. Esses tipos de espíritos vivem e se alimentam vitalmente na corrente pura, fluídica desses elementos da natureza, e ainda estagiando nos sítios vibratórios dessa natureza acima citados. Esses elementais, espíritos da natureza, também sofreram ou passaram por grandes ciclos repetitivos de gestação, ou seja, seus corpos astrais foram moldados sob a influência da Lua. Repetimos, nos ciclos incessantes de suas 4 fases. E eles, esses espíritos da natureza, têm afinidades especiais por certos sítios vibratórios dessa natureza e por certas fases próprias dessa Lua, debaixo da qual complementaram seus corpos astrais. Entenderam? Esses espíritos da natureza têm seus corpos astrais puros porque nunca encarnaram. Mas vamos ilustrar o leitor estudioso com o que diz a cabala hebraica sobre eles. Essa cabala ensina que os elementos fogo, água, terra e o ar são habitados por seres os quais se dá o nome de elementais, Shedim. Os que habitam o fogo chamam-se salamandras, os do ar, silfos, os da água, ninfas ou ondinas, os da terra, gnomos ou pigmeus. Os cabalistas dizem que as salamandras são as que têm as formas astrais mais belas e perfeitas, porque são compostas das mais sutis partes do fogo etérico da natureza. São sábias e invisíveis, conhecem segredos da natureza e têm prazer em ajudar os homens bons. Os silfos são compostos dos mais puros átomos do ar. Seus corpos astrais, especialmente do lado feminino, são também de extraordinária beleza. As ninfas ou as ondinas são compostas das partes mais sutis da água. Entre essa classe, há muitos mais seres do lado feminino e são formosas. Os gnomos e pigmeus povoam o interior da terra, a superfície dela, das pedras e dos minerais. Esses seres ou criaturas da natureza natural vivem conforme as leis e são admiráveis. São inimigos dos ímpios, ignorantes e libertinos. Não têm corpo físico nem neshama, pensamentos fisiopsíquicos, compondo-se de nepesh, o corpo astral, e huash, a alma. Alimentam-se quer dos elementos etéricos, quer dos fluidos da seiva das coisas da natureza natural, e têm atração especial pelos odores de certos alimentos humanos e pelas emanações ou odores sacrificiais. A cabala ensina que o homem, o mago, pode, por meio da magia natural, Maases Shedim, entrar em comunicação com esses elementais, espíritos da natureza. Aqui, para uma assimilação mais simples e direta, para a turma do candomblé, achamos por bem conservar a designação tradicional dos cabalistas, de elementais, espíritos da natureza, que em verdade devem ser melhor denominados os elementares, espíritos da natureza. O leitor encontrará detalhes e explicações sobre esse assunto no capítulo que trata disso, ou seja, no conceito da Umbanda esotérica. Sintetizemos, então, e equacionemos o assunto. A. A lua tem influência decisiva durante toda a gestação de uma mãe, e naturalmente sobre o filho ou o ser que vai nascer, e já traz um corpo astral, que vai se vinculando ao embrião durante todo o seu desenvolvimento até o seu nascimento, pelas suas linhas de forças vitais, que a acupuntura qualifica como meridiano. Esse filho vem ao mundo físico debaixo de uma das fases da lua, que imprime características especiais em seu corpo astral,
e daí por extensão em todo o seu sistema celular, os neurônios sensitivos. B. Os elementais, espíritos da natureza, também sofrem esse processo de influenciação e têm afinidades especiais. Cada classe deles por uma certa fase da Lua. Fase complementativa de seus corpos astrais puros e, consequentemente, habitam sítios vibratórios relacionados com essa mesma natureza. Éteres do fogo, da água, da terra e do ar, e, por equivalência, mares, rios, matas, vegetais, pedreiras, terras e a corrente aérea ou do ar oxigenado, etc. Então, em face desses conhecimentos, dessas ligações expostas, é que entra o rito secreto do Bori, que todo mago deve dominar ou saber aplicar, quer tenham essa denominação, quer tenham outra na Umbanda esotérica. Porque o elemento mais importante para se dar axé, é sem dúvida alguma o sangue. Não pelo sangue em si, mas pela sua natureza vital, pela hemoglobina, e pela grande atração que exerce sobre esses tão citados elementais, espíritos da natureza que são os que podem transmitir vitalidade pura, sem resíduos, sem alterações pela condição humana. Eles podem transformar fluidos etéricos e emanações do sangue em elementos de força para suprir carências e deficiências de nosso organismo astral e físico também. A questão é saber quando, como e por onde se faz axé. Axé ou axé é um poder que se recebe e se compartilha e se distribui através da prática ritualística, da experiência mística e iniciática. Enfim, pelo sangue se faz o axé mais importante, é o que dinamiza, dá vitalidade, circula, transmite e capta. Ele é o elemento individualizador. Portanto, você, irmão do candomblé, que se diz babalaô, você sabe indicar seu filho de santo, direitinho, pelo jogo de búzios? Não serve e nem dá. Orixás nunca falaram através dos búzios para babalaô nenhum. Os ditos como Irindiloguns eram um jogo oracular, exclusivos do orixá Obaluayê, composto de 16 e mais um cauris da costa, e só quem jogava era o sacerdote desse orixá. E outra coisa, à mulher era vedado qualquer tipo de jogo adivinhatório para iniciação na Go, do passado. Será que ela evoluiu no Brasil? Parece que já está havendo uma reação contra o desatino de babás nesse sentido, pois a Federação Baiana do Culto Afro-Brasileiro, que deu o nome de vários orixás para regerem o ano de 1978, não gostou da fala dos búzios da menininha do Gantuá, que disse que o regente de 1978 era Iemanjá. A coisa parece que esquentou, pois o Conselho de Ministros dessa federação acabou distribuindo uma nota à imprensa, onde dizia taxativamente, abre aspas, o ato de jogar búzios não pode ser praticado por mulher, pois nem Orubilá, nem Babaifá o aceitam. Fecha aspas. Transcrito de Gira de Umbanda de janeiro de 1978, Rio. Esse gritinho contra certas prerrogativas que as babás de terreiro pretendem ter assumido, ou melhor dizendo, essa reação desses senhores ministros dos cultos afro-brasileiros, embora que cauteloso e tardio, devia ter vindo na forma de um vigoroso brado do tipo Tarzan. Nós já vimos há muitos anos alertando contra os perigos desse comando que a mulher assumiu dos candomblés para os terreiros de Umbanda popular. Isto é um assunto muito sério e delicado, no qual uma quase maioria responsável tem medo ou receio de tocar, de enfrentar. Mas, para a maioria medrosa, podemos apontar também como exemplo dignificante a atitude observada por Paulo VI, que, apesar das pressões, recusou taxativamente várias vezes ordenar mulheres sacerdotes. Do jornal O Dia, 1977, podemos extrair as suas razões, de Paulo VI, e compreendê-las perfeitamente. Com o título de Paulo VI explica por que não pode haver mulher sacerdote. Se lê o seguinte, abre aspas,
O Papa Paulo VI afirmará num importante documento a ser divulgado hoje que não pode haver discussões sobre a elevação da mulher ao sacerdócio dentro da Igreja Católica Romana, porque Cristo foi um homem. Fontes do Vaticano acrescentaram que o documento papal de 18 páginas cita como outra razão para recusar o sacerdócio às mulheres as antigas tradições da Igreja Católica, a atitude do próprio Cristo com relação à questão e à prática dos apóstolos. Fecha aspas. Acresce dizer que esse documento foi preparado pela Congregação da Doutrina do Vaticano, aprovado pelo Sumo Pontífice, assinado pelo prefeito da congregação, etc, etc, etc. Muitas vezes ficamos analisando e compreendendo, é claro, aquele simbolismo de Moisés, quando ensinou que Adão foi feito de barro vermelho e Eva foi feita de uma costela dele. Isso não estaria encobrindo ou velando aquele mistério da relação influente da lua vermelha, a lua cheia, da magia ou da teurgia com a hipófise, uma glândula mestra no cérebro? E o tamanho de seu cérebro massa, que é de 1.093 gramas, para o homem, que é de 1.182 gramas, uma diferença, portanto, de 89 gramas, ou melhor, o peso médio da massa encefálica da mulher é de 1.050 gramas e a do homem 1.200. Irmão umbandista, irmão do candomblé, leia, releia e medite no exposto, e depois complemente com as seguintes premissas. Quase todas as mulheres são ciclotímicas, isto é, seu condicionamento psicológico varia muito de acordo com a fisiologia que lhe é peculiar. Todas elas, na tensão pré-menstrual, além de ficarem supertensas, irritadíssimas, com dores de cabeça e outros sintomas mais, pelas toxinas que circulam no sangue, até precipitarem o fluxo sanguíneo, a menstruação. Transpiram pelo hálito, pelo corpo e especialmente pelas mãos, pelos dedos, um suor venenoso, dito pela medicina como a menotoxina, e na fase aguda da menopausa nem se fala. Agora imagine você sob essas condições acima, sem a outorga de fato e de direito para o sacerdócio, não poder consagrar varões, sem o direito legal de jogar búzios, ela jogou para você, apontou seus orixás e até deu seu Eledá de Ori, ou o Ori-Inu, e fez camarinha para você, fez matança e botou sangue de bicho, de pelo ou de pena, na sua cabeça, no seu ori, e daí você acha que seu santo está certo, certinho? Comece a pensar bem nisso. Falam por aí que o Mate Silva não gosta das mulheres. Por isso ataca. Cruzes, sempre adorei e adoro, e se mais não adoro é porque mais não posso. Apenas definimos as coisas e os direitos que são próprios da destinação natural da mulher e do homem, que são os fatores e as injunções kármicas do lado direito e do lado esquerdo. Moral profunda dessa advertência. A mulher babá de candomblé, que usa o sangue sobre a coroa de um filho, filha, de santo, está infringindo duas regras. A. Não tem outorga para isso. B. Se assim o fizer, estará disturbando os centros vitais dessa pessoa, pelo uso inadequado do dito sangue. Entendam. Usar corretamente o elemento sangue sobre a cabeça do filho de um orixá não é dar sangue para o dito orixá.